A paz do Senhor. Hoje eu gostaria de passar um ensinamento sobre Josafá, fazer um estudo sobre Josafá, juntamente com os irmãos. Que eu estou usando esse livro, todos os personagens da Bíblia, de A a Z, do Richard Losch. E aí nós vamos estudar sobre Josafá. Eu vou estar lendo e depois, o que achar mais importante, vou estar passando para o caderno. Começando, Josafá. Josafá, filho de Asa, foi rei de Judá de 873 a 849 a.C. É provável que ele tenha trabalhado como regente para seu pai, que tinha cada vez menos condições de governar durante os 2 últimos anos de sua vida. O reinado de 25 anos de Josafá foi o auge da história de Judá, mas ele é mais conhecido por ser o primeiro a estabelecer a paz entre os 2 reinos de Judá e Israel, que viviam em conflito desde a ruptura da monarquia unida de Davi e Salomão, um século antes. Isso se deu, em parte, graças ao casamento de seu filho Jeorão com Atalia, filha ou possivelmente irmã do rei Acabe de Israel. Embora tenha unido os 2 países em uma aliança, mais tarde esse casamento viria a se revelar um desastre para Judá. Josafá purificou todo o reino de Judá da adoração a Baal, mesmo tendo ela sido incentivada pela rainha Jezabel de Acabe, e contaminado Israel por completo. Ele também transformou o exército em uma força terrível, acreditando em uma política de paz por meio da brutalidade. Em uma visita a Acabe, Josafá foi convencido a fazer uma tentativa de recuperar Ramote de Gileade, dos sírios, que havia se apropriado dela na época da rebelião de Jeroboão, no fim do século X a.C. No entanto, ele resistiu à ideia de começar a campanha sem a aprovação de Deus. Unânimes, os 400 profetas de Acabe profetizaram vitória. Mesmo assim, Josafá não se convenceu, pois achava que os profetas de Acabe não passavam de aduladores. Relutante, mandou chamar Micaías, filho de Imlá, que era conhecido por causa da veracidade e da precisão de suas profecias. Acabe odiava Micaías porque ele nunca profetizara algo bom ao seu respeito. A princípio, Micaías parecia concordar com os profetas da corte, mas depois profetizou a vitória dos sírios e a morte de Acabe. 1 Reis 22, 13 em diante. A profecia se cumpriu. Acabe se mostrou sorrateiro e um covarde. 1 Reis 22, 30. Morreu por causa dos ferimentos na guerra. Josafá sobreviveu e podemos presumir que tenha voltado para Jerusalém. Após esse tempo, a carreira militar de Josafá obteve excelentes resultados. Ele foi vitorioso em várias batalhas, incluindo o controle de uma rebelião de Moabitas e a anexação de Edom do seu reino. Sofreu um sério contratempo ao investir uma enorme fortuna na construção de um estaleiro em Ezion-Geber, no Golfo de Aqaba. O objetivo era construir uma frota para transportar ouro de Ofir, cuja localização é desconhecida hoje em dia. Toda a frota naufragou antes que pudesse zarpar, supostamente em uma terrível tempestade. Por seu exemplo e pela aplicação da lei, Josafá intensificou consideravelmente a adoração a Deus e a expulsão dos adoradores de Baal e de Judá. Reformou o sistema judiciário ao nomear juízes
em todas as principais cidades e estabeleceu uma corte de apelação em Jerusalém. Josafá morreu aos 60 anos, honrado e amado por seu povo. O historiador judeu Flávio Joséfo comparou seu reinado ao de Davi. É lamentável dizer que a maldade de seu filho Jeorão foi tão grande quanto o caráter justo de Josafá, e a corrupção que o seguiu trouxe a pior queda de Judá. Havia um livro agora perdido dos anais de profeta Jeú, filho de Anani, que registrava um relato sobre o reinado de Josafá, segundo Crônicas 20:34. Amém? Aqui tá falando sobre Josafá, né? Tá falando que ele teve uma aliança com Acabe e ele deu o filho dele para casar com a filha de Acabe. E eles se casaram, só que mais tarde esse casamento viria a se revelar um desastre para Judá. Não foi bom. E aí aconteceu que com essa aliança Acabe queria recuperar Ramote de Gileade. Só que Acabe o Josafá, né, pediu para os profetas falar alguma coisa, se era certo ou não, que eles fossem tomar essa cidade. E o que aconteceu? Aconteceu que os profetas só falavam coisas boas sobre Acabe. E Acabe estava gostando daquilo. Só que a palavra nos diz que chamou o profeta Micaías. E o Micaías não teve papa na língua. Ele falou a verdade. Ele falou o que Deus queria falar, né? O que nós vemos hoje em dia é os profetas, né? Os falsos profetas. E Micaías foi um profeta do Senhor que falou para Acabe: não desça, porque você vai morrer. E Acabe não escutou aquilo e foi adiante. E aconteceu que morreu o Acabe nessa guerra. O Josafá foi e ganhou um livramento, não morreu, mas Acabe morreu. E aqui está dizendo que morreu por causa dos ferimentos na guerra. O Acabe morreu por ferimentos na guerra. Está escrito em 1 Reis 22:30. Aí Josafá sobreviveu e podemos presumir que tenha voltado para Jerusalém. Aí aqui está falando que Josafá reformou o sistema judiciário ao nomear juízes em todas as principais cidades, estabeleceu uma corte de apelação em Jerusalém, né? Tá falando sobre que ele derrubou os altares. Aqui, ó. Após esse tempo, a carreira militar de Josafá obteve excelentes resultados. Ele foi vitorioso em várias batalhas, incluindo o controle de uma rebelião de Moabitas, né? E tá falando sobre... Ó, cadê? Onde que tá aqui? A expulsão dos adoradores de Baal de Judá, né? Por seu exemplo e pela aplicação da lei, Josafá intensificou consideravelmente a adoração a Deus e a expulsão. Josafá intensificou consideravelmente a adoração a Deus e a expulsão dos adoradores de Baal e de Judá. Adoradores de Baal e de Judá. Então ele era um homem temente a Deus. Ele expulsou os adoradores de Baal, que naquele tempo se adorava Baal. Ele pegou e expulsou